Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me... Muitas coisas mudando aí. Hoje eu quero começar a pregação falando de alguma coisa que eu tenho certeza que todo mundo, se não passou, vai passar, ou em algum ponto da vida já teve contato. Uma palavrinha chamada desânimo. Creio que todo mundo aqui já esteve desanimado, ou está desanimado. Eu queria abrir o culto com uma palavra que fica em 2 Coríntios. Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor. 2 Coríntios, capítulo 4. Deixa eu só confirmar. Desculpa. Segunda Coríntios 4, versículos 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Oremos. Querido Pai amado, esteja conosco hoje, aqui neste lugar, Pai. Eu te peço que, em primeiro lugar, Senhor, Tu estejas inquietando nossos corações. Desliga, Senhor, as nossas mentes de qualquer preocupação. Traz a nossa mente cativa a Ti. Cala também, Senhor, a voz do inimigo. Que o inimigo não tenha poder de roubar nenhuma palavra que vai ser dita aqui, Senhor. Que todos possamos sair daqui ouvindo aquilo que Tu tens para falar conosco. E que, por último, Senhor, possamos ouvir somente a Tua voz. Faça, Senhor, deste lugar morada Tua, Pai. Esteja presente aqui. E usa desse tempo para que possamos nos aprofundar no conhecimento que temos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Essa palavra, ela diz que nós vamos ser atribulados, que nós vamos ficar perplexos, que nós vamos ser perseguidos e que provavelmente vamos ficar também abatidos. Mas nem tudo está perdido. Porque fala, não desamparados, não destruídos, não desanimados. Então, para estar exemplificando essa palavra, depois eu vou voltar nela daqui a pouco, eu quero contar uma historinha. Eu gosto muito de contar história porque eu trabalho com criança, né? Então eu sempre conto histórias. E vou contar a história de um homem que está na Bíblia. Um homem que talvez vocês conheçam, talvez não, talvez vocês não se lembrem de todos os detalhes da história, mas de um homem chamado José. José, quem era José? José era filho de uma família bastante grande. Tinham 12 filhos, ele era um dos 12. Nessa família tinham 4 esposas. Por favor, maridos, não se empolguem, porque isso é no Velho Testamento. Só pode ter uma esposa agora, né? Mas naquela época podia. Graças a Deus. Imaginou dar conta de 4? Mas eram 4 esposas. E José, ele é filho da última esposa. Ou da esposa talvez mais querida de Jacó, que é o pai de José. Então, José e Benjamim, seu irmão mais novo, são os filhos da velhice. Porque, na verdade, a mãe deles era estéril. E ela demorou a ter esse filho. Talvez por essa razão, José fosse o filhinho do papai, como nós chamamos no Brasil. Ele talvez fosse um pouco protegidinho. Talvez ele fosse um queridinho. E com essa história toda, tem 12
filhos, quando um é o querido, acho que sobressai, né? Porque imagina alimentar 12 filhos. Imagina dar comida para 12. Ah, pega aí, meu filho, vai logo. Não tem tempo de dar um por um na boquinha, né? Acho que não sei, eu não tenho filhos ainda, mas imagino que 12 deve dar um trabalhão danado. Pelos 2 que eu já cuido em cada casa que eu vou, 2, 3, eu já fico maluca. O mais velho ajuda o mais novo. Na verdade existe a lei, né? A lei da hierarquia, que é o mais importante. Mas ele, por ser um dos queridinhos, dos prediletos, ele ganha uma túnica. Talvez vocês já tenham visto um musical em Londres, né? José e a túnica especial, eu não lembro como é que é o nome em inglês, mas é uma túnica toda colorida, né? Nas histórias de criança, quando a gente vê livros, são listradas com muitas cores. E fazia disso José sobressair em relação aos seus irmãos. Imagina, hoje em dia, talvez ele fosse aquele que tivesse ganhado o DS da última geração, né? O joguinho mais caprichado, e ele olhasse para os irmãos e ainda fizesse Talvez fosse assim que José se sentisse, que ele era queridinho. E aí ele tem um sonho. Ele sonha que feixes de palha, 12 feixes, estão ali se dobrando diante dele. E depois as estrelas, a lua e o sol se dobram diante dele também. Na manhã seguinte desse sonho, ele conta o sonho. Ele cai na asneira de contar o sonho para os seus irmãos e para os seus pais. Imagina que naquela época devia haver algum significado bem especial de sonhos. Porque a Bíblia cita muitos exemplos de interpretações de sonhos. Como hoje ainda existe sonhos que Deus fala conosco. E imagine só, na manhã seguinte, ele falando, na sua inocência, eu tive um sonho, e eles se dobravam perante mim, eu era um feixe, eu era uma estrela, e todo mundo se dobrava diante de mim. Imagina os irmãos, né? Você está querendo dizer que você vai reinar sobre nós? O que você pensa? Eu imagino a cabeça dos irmãos, mas o que esse fedelho está falando aqui? Imagina como é que eles se sentiram. Já não chegasse o pai ter dado a túnica especial, agora vem com essa história. José é uma pessoa assim, um cara até da Bíblia bem especial. Fala da inveja dos irmãos. Os irmãos morriam de inveja dele. Não conseguiam aturar essa predileção. E no final das contas, de tanta inveja, movidos de sentimento tão ruim que é a inveja, um dia o pai de José chega a José e fala: José, vai até o deserto, vai checar se seus irmãos estão bem, se o seu rebanho está bem, se o rebanho da nossa família está tudo em ordem ali. E ele vai. Quando você assiste filmes ou desenhos de crianças, né, a frase que os irmãos falam: ih, lá vem o sonhador, olha lá, vai falar mais um sonho. Imagina quanta assim, chacota que os seus irmãos não faziam em relação a ele. Ele nem sabia ainda o que iria acontecer com ele. E aí então José é vendido. Seus irmãos primeiro jogam ele numa cova, no chão, né, um poço sem água, a Bíblia descreve. E quando eles vêm passando os mercadores, primeiro um dos irmãos fala: vamos matá-lo. Eles estão tramando, movidos pela inveja. E um deles fala assim: não, olha lá, vem vindo os mercadores, vamos vender ele, a gente ainda tira um dinheiro. Eles arrancam a túnica de José, sujam com sangue de animal e levam de volta ao pai, dizendo: olha, nós achamos essa túnica, é o do seu filho? Que cara de pau, né? Esses irmãos mais velhos são muito cara de pau. Eu fico louca da vida com eles. Mas Deus sabe todas as coisas. Deus sabe tudo que tem um propósito. E a partir dali a história de José fica bastante emocionante. Ele é vendido, mas tem uma frasezinha na Bíblia que diz assim: